Buenas, moçada, aqui é Renato ao Infinito, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, daremos início aqui ao trabalho de hoje, que é a aproximação da raiz quadrada inexata. Então, o meu objetivo aqui não é fazer uma explicação, uma apresentação desse método, tá? Porque o método que eu vou mostrar aqui para vocês, ele foi apresentado por um outro professor de matemática também, e ele apresentou de uma maneira até mais didática esse método. Eu vou pôr o link do vídeo dele aqui na sequência, em algum lugar aqui vai aparecer, tá? Mas eu botei o resumo aqui só para você entender do que eu estou falando. Então você sabe calcular a raiz quadrada de números quadrados perfeitos, né? Tipo a raiz quadrada de 49, a raiz quadrada de 64, de 36, de 100. Mas o que acontece quando a gente tem um número que não tem uma raiz quadrada exata, tá? Existe uma outra demonstração que mostra que as raízes quadradas de números que nem os 50, por exemplo, são números irracionais, ou seja, tem infinitas casas decimais e a gente não sabe qual é o padrão dessas casas. Mas a gente consegue aproximar de uma maneira bem razoável. Então, como você pode ver aí no vídeo, o método para a raiz quadrada de 50, ele deu uma margem de erro irrisória de 0,0003, de 3 décimos de milésimos. É uma margem de erro muito pequena. Então, o método ele tem sim uma eficácia. Só que em matemática, né, o exemplo ele é didático, pedagógico, mas ele não é técnico. O que é técnico na matemática é a demonstração. Então, teve uma pessoa que comentou esse vídeo explicando, né, essa demonstração, e eu conversei com ela e falei que eu gostei muito da forma como ela demonstrou ali num comentário e pedi licença para gravar um vídeo explicando sobre a demonstração. Ele deu ok, então vamos gravar. Mas antes, rapidinho, né, para você entender o que é uma demonstração e qual a diferença de explicação e demonstração. Lembrando, ambas são importantes, tá? Você pode pausar o vídeo e ler, certo? Para não ficar o vídeo longo, mas resumidamente uma explicação tem um viés pedagógico com o objetivo de multiplicar o conhecimento para mais pessoas, enquanto que a demonstração ela tem como objetivo validar cientificamente, né, generalizando todos os casos, né, dentro da hipótese dada do problema. Então o que nós vamos fazer agora é exatamente isso. Nós vamos demonstrar que esse método funciona. Para uma demonstração, nós precisamos da hipótese, que vai nos dizer assim, quais são as ferramentas que nós vamos levar para a nossa batalha. Então, no caso, eu estou levando para a batalha dois números naturais, que estou chamando de x e y, e estou levando um número a, que é um decimal menor do que 1. E estou afirmando que a relação entre esses números é dada pela seguinte maneira: x mais a soma de x mais a elevado ao quadrado é exatamente igual a y. A tese, que é o que eu quero provar, que a relação raiz quadrada de y igual a x mais a razão entre y menos x ao quadrado sobre 2x, tá, funciona com um erro mínimo. Sempre vai ter um erro, porque eu já expliquei que a raiz quadrada de y vai ser um número irracional, tá? Mas nós podemos aceitar uma margem de erro. Então eu estou dizendo que vai ser igual, mas me permitindo uma margem de erro. Agora vamos para a demonstração. Nós vamos usar para a demonstração axiomas e também verdades matemáticas já anteriormente demonstradas. Bom, primeiro passo, estamos trazendo a hipótese, né? Porque é partindo da hipótese que a gente chega na tese. Aí, utilizando produtos notáveis, a gente faz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, a gente só transformou o parênteses aqui e desmembramos. Aqui a gente faz uma observação. Por o a ser decimal, então, a ao quadrado vai ser menor do que a. Claro, é um decimal menor do que 1, tá? É importante considerar isso, mas como eu botei na hipótese, tudo bem. Então, a ao quadrado, se o a é algo muito pequeno, o a ao quadrado vai ser menor ainda. Então, nós podemos fazer com que o a ao quadrado seja algo muito próximo de zero, a ponto de ser desprezível. Aí é que entra o nosso erro, né? A nossa margem de erro tolerada. Então, assim sendo, nós temos agora a continuação do problema descartando o a ao quadrado, ficando x ao quadrado mais 2ax igual a y. Tá? E aí vai ficar mais interessante da gente fazer manipulações. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos
pôr em evidência o x, já que o x aparece nas duas parcelas da adição. Então fica x, que multiplica x mais 2a igual a y. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir tudo por x, tá? Para ficar um pouquinho mais limpo, mais clean. Agora, o próximo passo vai ser isolar o 2a. Então, o x que estava aqui somando passa para o outro lado, subtraindo. E agora, a gente divide os dois lados por 2, o que vai nos dar essa relação aqui. Próximo passo, nós vamos simplesmente multiplicar a segunda fração, subtraindo, né, por x, para garantir que as duas frações tenham o mesmo denominador, para que a gente possa subtrair de fato, né, conservando o denominador e operando os numeradores. Encontrando esse pedaço aqui. Note, meus amigos, que esse pedaço, que é o valor de A, é exatamente igual a essa expressão aqui da tese. Tá? Então, ou seja, até este momento nós já mostramos que a raiz quadrada de y é igual a x mais a. Então, se a gente resgatar a hipótese, tirando a raiz quadrada dos dois lados aqui dessa expressão, nós vamos ter raiz quadrada de y igual a x mais a. Ou seja, raiz quadrada de y igual a x mais essa expressão toda, que é exatamente o que está escrito na tese. Tá? Então agora nós finalmente provamos que a tese é verdadeira. Espero que tenham gostado e agora podem usar à vontade esse método porque está rigorosamente provado. Aquele abraço, tchau, tchau!